Boa noite. Vamos dar início à nossa escola bíblica. E vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em Provérbios capítulo 3. Provérbios 3. Fica logo a seguir a Provérbios 2. E antes de Provérbios 4. Quero dizer a vocês que acabei de comprar cerca de 300 euros em Bíblias. Uma boa parte delas serão Bíblias para dar nas evangelizações. Eu sei que a irmã Augusta está aí com muita vontade de ir visitar os hospitais. E eu sou da opinião que a melhor coisa que a gente pode dar é a palavra de Deus, é a Bíblia. E por isso comprámos uma boa quantidade de Bíblias, daquelas assim mais baratas, mas capa dura, para ser duráveis, coisas boas, que eu consegui assim um preço jeitoso, e então vão estar disponíveis para isso. Quero também dizer a vocês que já comprei a piscina para fazermos batismos. Não é a piscina final, mas é uma... Exato. Não vai ser preciso, não vai ser preciso. Depois, não, também não. Pensei numa, sem ser insuflável. Então tem a lona e depois tem uma estrutura em alumínio. Ela ainda é grande, mas como tem estrutura, em princípio dará para a gente pôr no formato, sem ser redondo, não é? Ou octagonal, vá. Pôr ali num formato um bocadinho mais adaptável ao sítio em que a gente a vai pôr. Pronto. Que é para se poder fazer então os batismos dia 31, domingo vou anunciar, com convívio no fim, era bom que... 31 de julho. 31 de julho, exatamente. Ainda este mês. Portanto, será domingo 31, portanto, dentro de 3 domingos, sem contar com este que estamos prontos já, não é? Este é 17, 24, 31. 17, 24, 31. 3 domingos. A contar com este, serão 3 domingos, dia 31 de julho. No fim da reunião de domingo, faremos os batismos ali e depois faremos o convívio aqui, que será bom, que será bonito. Cada um trará a sua papinha para a gente poder partilhar. Eu gosto sempre de partilhar. Eu partilho a fome e vocês partilham qualquer coisa para eu comer. Domingo vamos orar pela nossa Aline, que vai ao Brasil durante um mês, mas volta. Senão a gente vai lá buscá-la, exatamente. Tu vais a conduzir e eu vou contigo. Levamos a Dona Ninja para trazer por uma orelha. E pronto. Graças a Deus. Antes de nós estudarmos a palavra, deixe-me só dizer isto. Foi uma semana muito difícil. Foi uma semana muito dura. Em que Satanás nos cirandou com muita violência mesmo. Mas em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Em Jesus Cristo. Não pelos nossos feitos, não pelas nossas capacidades negociais, não porque sejamos muito inteligentes ou muito capacitados, mas por causa de Jesus. E pronto. E pela graça de Deus está quase tudo resolvido. E o que não está, a seu tempo, confiando em Deus e garantindo que Ele está no controle de todas as coisas, também se vai resolver. Porquê? Porque nós não podemos esquecer que estamos a pouco mais de 2 meses da chuva Seródia. É que é verdade, nós estamos a pouco mais de 2 meses da chuva Seródia. E já há muito tempo que não tínhamos um ataque tão visceral, tão duro,
antes da chuva serôdia. De vez em quando havia assim qualquer coisa a rabiar, assim um redemoinho, mas um maremoto como este nunca tínhamos tido. Então, graças a Deus que o Senhor está no controle de todas as coisas. É o que eu posso dizer. E por isso mesmo eu quero ministrar algo aos vossos corações e aos meus corações e ao meu coração também. Bem, eu não sabia que tinha mais do que um aos meus corações, portanto. Mas tem que ser. Ou então é o gato das 9 vidas. Só pode. Mas o que é certo é que em Jesus e com Jesus somos mais do que vencedores. Podemos todas as coisas? Podemos. Eu posso ser humilhado, eu posso ser vituperado, eu posso ser maltratado, eu posso ser pisado. Porquê? Porque o meu Jesus também foi. Mas por Ele, mesmo podendo todas as coisas, eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Porque Ele me capacita e a si também. Amém? Ora, Provérbios 3... Provérbios 3. Até podemos começar a ler logo no 1. Diz assim: filho meu. Ora, paramos já aqui. E eu quero que vocês entendam que isto está relacionado com o que temos vindo a ministrar ao longo destas semanas. Isto está dentro da graça de Deus. Está dentro do que é a graça de Deus. E a melhor maneira que eu tenho de o demonstrar a vocês é que o Senhor começa esta palavra, começa estes conselhos, estes provérbios para nós, estes princípios para a nossa vida, usando o termo com que Ele nos vê, que é filhos. Ele é o nosso Pai. E Ele quer ser nosso Pai. Ele quer ser o nosso Pai. Então veja, filho meu, filha minha, não te esqueças da minha palavra, da minha lei. Ora, eu gosto desta parte porque, para além de Ele se identificar como Pai, de nos ver como filhos, e de Ele dizer não te esqueças, quer dizer que Ele parte do princípio que nós já conhecemos a lei. Eu não me posso esquecer do que eu não conheço. Eu não posso esquecer daquilo que eu não creio. Eu não posso esquecer daquilo que eu não entendo. Então, isto são coisas que já estão intrínsecas em nós. Estão queimadas a ferro quente. Porquê é que por vezes a gente se esquece? É muito simples. É como você e eu. Você todos os dias sai de casa com a mesma rotina. Não diga que não, porque sim. Você gosta de pegar e, por exemplo, você prepara-se para sair e se calhar a primeira coisa que faz é pegar na mala, depois pega nas chaves, depois pega nos óculos, depois pega não sei o quê e depois sai. Mas se houver um dia em que você troca esta ordem, é provável que salte um passo e fica qualquer coisa em casa. Chega ao carro e diz assim: esqueci-me dos óculos. Ou pior, chega ao carro e esqueci-me das chaves. Certo? Outra. Vai no elevador e chega cá abaixo e diz: vou ter que subir outra vez porque esqueci-me das chaves. Estão a perceber? Ou seja, eu, por exemplo, é a mesma coisa. Quando eu vou sair com a minha mulher, quando andamos os dois a sair, eu peço-lhe sempre para ela não se adiantar a mim. Ela gosta muito de se preparar primeiro e então fica à minha espera. Depois faz aquela coisa, andar de um lado para o outro, que é para eu ouvir que ela está tipo, estou à espera, tal, despacha-te, vai passando. Parece que é um alarme que vai tocando. E quando chegamos à porta, eu tenho a minha rotina. Eu pego nisto, pego naquilo, pego na mala, ponho a mala a tiracolo e vou buscar as chaves à porta. E se eu chego à porta e as chaves já lá não estão, eu já fico baralhado. Tenho que recontar tudo. Porque eu tenho medo que fique alguma coisa para trás. É um hábito nosso. Porquê que é um hábito nosso? Porque é uma rotina. Porque é algo que já está intrínseco em nós. Assim é por vezes a palavra. Está intrínseca em nós. Mas pela rotina da vida, pela rotina do dia-a-dia, por alterações, por problemas, por circunstâncias, por coisas que por vezes nos retiram a atenção da palavra de Deus e de Deus, saltamos processos, saltamos passos e parece que nos esquecemos das coisas simples e básicas que Deus nos tem entregue
para nos solidificar a nossa vida e os fundamentos da mesma na palavra de Deus. Então, quando vem a aflição, por vezes esquecemos-nos que Ele está no controle de tudo. Quando vem o problema, esquecemos-nos que, apesar de todas as coisas e todas as circunstâncias, Ele continua a ser soberano. É uma palavra que tem estado constantemente na minha boca ultimamente. A soberania de Deus, ser soberano. Porquê? Porque Ele é soberano. Ele é maior. Ele é majestade. Ele é rei. Ora, um rei manda. Um rei comanda. Um rei não se submete a ninguém. E Ele não se submete a ninguém. Deus não se submete ao tempo. Deus não se submete às horas. Deus não se submete à gravidade, nem à relatividade, nem ao tecido de fabrico do universo. Deus não se dobra, não se verga às leis que Ele próprio instituiu para o equilíbrio do universo e do mundo. Ele é o Criador, Ele está fora desse plano. Ele está em observação a tudo o que se passa nesse plano. Quem é que me está a entender? Então a gente não se pode esquecer disso. Por vezes, e é necessário compreendermos isto, por vezes, nós não conseguimos compreender o plano de Deus, não conseguimos vislumbrar o plano de Deus. E porque não compreendemos nem vislumbramos o plano de Deus, sofremos. Porquê? Porque partimos do princípio que tem que ser tudo como nós gostaríamos que fosse. Porque nós, principalmente no que toca às nossas coisas, à nossa família, nós nunca desejamos o mal aos nossos. Nem à nossa família. Quando vem assim um momento mais difícil, temos sempre a tendência a dizer a Deus: Senhor, faz fazer isto. Faz isto, Senhor. Porquê? Porque queremos o bem. Mas nós que confiamos nele, deveríamos dizer sempre: faz a tua vontade. Mesmo que a vontade dele não seja exatamente igual àquilo que nós pretendemos. Porque ele sabe melhor do que nós. Ele sabe muito mais do que nós. A sua sabedoria é insondável. O homem bem tenta. Então, filho meu, não te esqueças da minha palavra, da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Ora, nós quando lemos isto, o que é que podemos pensar? Está a dizer que eu tenho que guardar os preceitos da lei. E não estaria errado se não houvesse a graça de Deus. Este pensamento torna-se errado a partir do momento que a graça de Deus é o combustível da nossa vida em Cristo. O combustível do Evangelho na nossa vida. Porquê? Porque quando Deus diz: não te esqueças da minha palavra ou da minha lei, é a mesma coisa. E guarda os meus mandamentos. Deus está a dizer: guarda os princípios com os quais eu te tenho sustentado ao longo destes anos. E esses princípios não só devem ser guardados para mim, como para aqueles que me rodeiam. E um dos grandes princípios que nós, por vezes, deixamos cair é o princípio do perdão. Eu digo-vos uma coisa, igreja: um crente que não perdoa não está salvo. É tão simples quanto isto. Eu não estou a dizer que uma pessoa que não perdoa vai para o inferno. Eu estou a dizer que uma pessoa que não perdoa não pode estar salvo. Porque quando nós perdoamos, nós não estamos a fazer o grande favor que achamos que estamos a fazer. Nós estamos a agir na mesma medida como Deus agiu para connosco. Por isso eu costumo dizer assim: só quem já foi perdoado pode perdoar. Assim, eu já fui perdoado pelo meu marido, já fui perdoado pela minha esposa, já fui perdoado pelos meus pais. Só quem já foi perdoado por Deus pode perdoar o seu próximo. Porque se nós não entendermos o perdão de Deus para a nossa vida, como é que eu vou aplicar o mesmo princípio, o mesmo mandamento, a mesma lei, a mesma palavra, para aqueles que me rodeiam? Eu nunca vou entender a força vital que o perdão tem. Irmãos, o perdão tem vida.
Está com frio? Chegue-se aqui mais aqui para o meio. Pronto. O perdão tem vida. O perdão tem vida. E sabem qual é? Eu posso-vos dar uma prova. Querem uma prova? Como diz o outro, eu mato a cobra, mostro o pau e ainda mostro como é que se bate com o pau na cobra. Jesus estava na cruz do Calvário. E estavam-lhe a fazer muita coisa. Porque para além de... Não só... Vamos pensar. Só o ambiente da crucificação já é uma grande humilhação. Nu, preso por cravos, a sangrar, já tinha sido extremamente agredido, maltratado, pisado, era humilhado constantemente pelas pessoas que passavam e diziam: se tu és o Filho de Deus, sai dessa cruz, salva-te a ti mesmo, salva-te a ti e a nós, como um dos salteadores lhe disse, porque ele foi crucificado, não foi sozinho. Ele foi crucificado com mais 2 ladrões, salteadores. Para quê? Para ele próprio ser considerado igual aos que estavam com ele. Portanto, até nisso, a humilhação é maior. E quando passavam e chamavam-lhe nobres, e fora o que estava escrito por cima da cabeça dele, peço desculpa, a grande acusação, não é? Jesus olhou para este povo, olhou para mim e para si, ele fechou os seus olhos de certeza, pensou em todos aqueles que ainda haveriam de vir. E disse assim: Pai, manda 6 legiões e acaba com isto tudo. Queima tudo a fogo, raios de laser, uma bomba de hidrogênio aqui no meio disto. Foi isso que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O perdão tem vida. Quando nós não perdoamos, lentamente começamos a acelerar a morte na nossa vida. Interior e exterior. Eu vou-vos mostrar pela palavra de Deus isso. Inclusivamente no domingo eu mencionei Isaías 58. Apressadamente a tua cura brotará e a luz será como a alva, ou seja, como ao meio-dia, forte, poderosa, no cenáculo do céu. Isto quer dizer o quê? Quando nós perdoamos. Quando não perdoamos, o que acontece? O nosso corpo começa a adoecer de dentro para fora. Por isso é que às vezes as pessoas dizem assim: eu gosto muito do ministério de cura interior. Não existe ministério de cura interior. Isso não existe. Não, porque não é a ação de homens. Você pode vir a um aconselhamento, você pode abrir o seu coração para o pastor, você pode pedir ajuda, você pode falar, pode fazer tudo. Mas se Deus não intervir no seu coração, você nunca terá cura interior. Por isso não existe o ministério de cura interior. Isso é tudo treta. Alguns dizem: eu tenho o ministério de cura interior. Não tem nada. Tem palavras bonitas. Se calhar é um filósofo, é um psicólogo que fala ali um bocadinho, faz como o outro, Augusto Cury, que mistura a psicologia com um bocadinho do Evangelho e depois parece que é um grande homem de Deus. Mas não é. Estão a perceber? Cura interior é algo que é Deus quem trata, é Deus quem ministra. E tem 2 formas de agir, 2 formas apenas. Cura interior instantânea, cura interior progressiva. A progressiva é quando o caráter da pessoa impede Deus de operar. Então é saca-rolhas. A gente põe o saca-rolhas na garrafa e vamos puxando, e às vezes está tão difícil, não é? E vamos fazendo aqueles movimentos, vamos apertando mais um bocadinho, que é para o bico passar a rolha, para fazer o ar passar, não é? Vocês sabem estes truques todos que eu estou a falar. Agora imagine Deus, que sabe os truques e o coração do homem. Porque é o único que conhece o coração do homem. É o único que consegue ver o âmago de cada homem, cada mulher, cada pessoa.
Por isso é que não pode ser um homem, não pode ser um pastor a ministrar cura interior. Tem que ser Deus. Mas Deus usa-se de um pastor. Sim, mas a maior parte das vezes, olha, domingo. Domingo foi um dia de cura interior. E não foi preciso eu impor as mãos sobre ninguém. E Deus fez coisas extraordinárias no domingo. Algumas que só vamos ver o fruto lá mais para a frente. Outras vimos instantaneamente. Porquê? Porque tudo depende do quê? Do caráter humano. Do nosso próprio caráter. Então, Deus quer trabalhar o nosso coração. Deus precisa trabalhar o nosso coração. E Ele quer começar por dar vida. Ele começa pelo banho. Faz lembrar às vezes os resgates, não é? Das crianças ou dos animais que estão a ser maltratados. Eu às vezes isso dói-me tanto. E a internet está tão cheia disso. Não é? O mundo está cheio disso. A primeira coisa que eles fazem é dar comida, dar bebida e dar um banho. Só o banho a pessoa parece que já renasce. Não é? Imagine no mundo do espírito. O banho que não é água, mas é no sangue do Cordeiro. Em que, para além de sermos renascidos, somos redimidos e restaurados. Então começa o processo de cura interior. Em que a pessoa compreende que não vale a pena guardar rancor. Não vale a pena guardar mágoas. Que se calhar, há muitas vezes nós agimos na carne, com base em mágoas e rancores e etc. Mas também porque não sabemos agir em amor. Irmãos, uma das coisas que eu gostava de dizer a vocês, que é um dos grandes problemas do crente hoje em dia, é o não saber amar. Nós não sabemos amar. Por exemplo, irmãos, há pessoas que acham que amar é limpar a casa, é ter a comidinha feita a horas, é ter a caminha sempre feita. Isso não é amor, isso é uma parte. Mas depois, se calhar, fazem isto tudo, mas não são capazes de fazer uma festinha, dar um abraço, ter uma palavra de carinho. Isso é outra parte. E se nós formos a dividir o amor, tem tantas partes. Por exemplo, a disciplina faz parte do amor. Chamar a atenção é amor. Amor não é deixar a pessoa fazer o que quer. Principalmente quando a pessoa está a agir errado. Pode não ter as intenções erradas. Isso também é outra coisa que acontece com muita frequência. Às vezes nós temos boas intenções, mas agimos da maneira errada. E de boas intenções está cheio de inferno. Eu tinha boa intenção. Pois, mas... Então, quando nós lemos esta parte, guarda os meus mandamentos, guarda a minha lei, não te esqueças da palavra, nós estamos a ver que Deus está a falar como um pai que ama e que quer o melhor para nós. E se Ele quer o melhor para nós, então nós também precisamos de entender que Ele vai nos chamar a atenção, que Ele vai nos levar de vez em quando ao deserto para nos fazer crescer e que nem sempre vai aceitar aquilo que dizemos e fazemos. Estão a perceber isto? Agora, o que é que isto tem a ver com o perdão? Que eu tenho que aplicar o mesmo princípio aos outros. Ou seja, eu posso pagar cafés, eu posso pagar almoços, mas isso não significa necessariamente amor. Há muitas formas de nós podermos manifestar o amor. E outra coisa que, por exemplo, é um chavão, graças a Deus aqui já não se usa. De vez em quando ainda ouço qualquer coisa assim. Mas aqui a gente já não usa isso. Que é, eu lembro do meu tempo, há uns anos atrás, dizerem assim: eu te amo com o amor de Jesus. E parava ali. Porquê? Porque não conseguiam amar com o próprio. Se eu não consigo amar com o meu próprio amor, então eu sou um hipócrita. Eu te amo com o amor do outro. O amor do outro. O amor de Jesus. Que o amor de Jesus diz que eu tenho que amar a todos. Por acaso, não é bem isso que diz. Paulo até diz: suportai-vos uns aos outros. Tipo, epá, aguenta-te. O outro é do Benfica. Tu és do Sporting, aguenta-te. Isso também não era problema. Nunca seria problema para eu amar alguém.
Às vezes o caráter é mais obstáculo para amar do que propriamente outra coisa. Eu sempre tive problemas com pessoas altivas, pessoas com jactância no coração. Sabe aquelas pessoas que se acham a última bolacha do pacote? Mas você sabia que nem sempre a última bolacha do pacote é a melhor? Porque geralmente é a que vem toda a partida, vem lá no fundo e que são migalhas. Mas acham-se a última Coca-Cola do deserto. E eu tenho muitas dificuldades em lidar com isso. Eu assumo. E Deus tem vindo a trabalhar o meu coração, mas olha que não é fácil. Porque eu quando ouço aquelas frases, aquelas coisas, eu fico assim um bocadinho, começa a sair fumo pelas orelhas. Verdade. Mas eu não posso esquecer da palavra, nem dos mandamentos, nem dos princípios que regem a nossa vida enquanto filhos de Deus. Então, Paulo diz assim, não consegues amar, então ao menos suporta. Então é isso que eu tenho que fazer. E em amor. E não é aquele suportar humano, que é o... Não, tudo bem, está tudo bem. Epá, não aguento este gajo. Não podemos. Não, a gente... Não consegue falar bem, não falo nada. E às vezes é a melhor maneira. Qual é a tua opinião desta pessoa? Não tenho. Mas não tens porque... Não tenho, não o conheço assim tão bem. E evitamos pecar, evitamos falar mal, evitamos sujar o nosso coração. Se a pessoa nos magoou, como é que eu perdoo uma pessoa? Eu sei que às vezes aquilo que foi ensinado, e eu também já o fiz, é um interruptor. A gente tira a ficha da tomada e já está. Não, não é. Isso não é assim. As coisas não funcionam assim. Nunca funcionaram. Isso é o simplificar de um processo que pode levar anos. Eu levei 6 anos a perdoar uma pessoa, há uns bons anos atrás, que me maltratava muito. Muito mesmo. Na igreja fingi que era o Dalai Lama. Em casa chamava-me barril com pernas. Era horrível. Eu levei 6 anos a perdoá-lo. Sabe como é que eu sei que o perdoei? Depois de uns anos sem o ver, já não pensava nele. Eu ia para o trabalho e descia à plataforma do metropolitano do Caixo de Sodré, apinhado de gente. Ia, Jesus! Imagina, estava a ver uma lata de sardinhas, multiplique isso por 10. Eram 100 sardinhas dentro de uma lata pequena de bom petisco. E no meio daquela gente toda, daquele mar de gente, eu olho para o fundo da plataforma e vejo o fulano, porque ele era alto. E quando olhei para ele, sabe qual foi a minha reação? Foi levantar-lhe a mão para cumprimentar. E ele viu-me, primeiro ficou assim, tipo... Está-me a cumprimentar? Olha, está bem, olha, tudo bem, pronto. E entrei no metro, sentei-me e pensei, olha, se fosse noutra altura, eu tinha olhado, tinha-o visto e tinha virado a cara, fingi que não tinha visto. Foi esse dia, 6 anos depois, que eu percebi que eu verdadeiramente o tinha perdoado. Porque deixou de o ver. Não é isso, é porque eu deixei Deus trabalhar o meu coração. Porque eu pensei, eu ia ficar doente, porque ficamos doentes, quando nós não praticamos a verdade. Conhecendo, não praticamos a verdade. A Bíblia diz assim, aquele que sabe o bem e não o pratica, está em pecado. Se eu sei que devo perdoar e não consigo perdoar, eu estou em pecado. Eu preciso de mudar isso na minha vida, você precisa de mudar isso na sua vida. É importante agirmos no perdão. E o perdão manifesta-se muitas vezes pela forma como falamos da pessoa. Se nós já não olhamos para os erros da pessoa, então rapidamente estamos a caminhar para a libertação. Porque quando nós não perdoamos, que não é a pessoa que fica amarrada, somos nós.
Nós é que pomos um grilhão no nosso tornozelo. Sabe o que é um grilhão? Já lembram-se nos filmes antigos, os prisioneiros, principalmente quando iam ser transportados de barco, eles punham-lhes uns grilhões nas pernas, atadas ao tornozelo, uma bola de chumbo, que era para, se o barco fosse ao fundo, eles nem tinham hipótese. Era 100 metros prego. Blu, 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 blu. Que era para não escaparem. Portanto, quando nós não perdoamos, o que é que nós permitimos que nos seja colocado no nosso tornozelo esse grilhão. E agora imagine você andar na rua com esse grilhão. Faz barulho, bate nos carros, estraga o passeio, toda a gente vai ver. E você diz, mas isso é espiritual, as pessoas não veem. Mas nas nossas atitudes as pessoas vão ver. Vão chegar ao pé de nós e vão dizer assim, andas sempre enervado. Parece que estás zangado. Não estou, mas estamos. Porque ao fim e ao cabo, o que é a falta de perdão? Eu estou magoado, eu estou zangado com aquela pessoa. Eu ainda não consegui libertar-me do sentimento que aquela pessoa me fez sentir. Por isso é que se fala em ressentimento, porque é como a onda do mar, volta, está constantemente a voltar. Quem é que me está a entender? E é tão importante nós perdoarmos. Irmãos, se nós não perdoarmos, nós não podemos andar na graça. Como eu disse há bocadinho, só uma pessoa perdoada pode perdoar. A graça de Deus garantiu-nos o quê? O perdão dos pecados e a remissão dos mesmos e a redenção diante de Jesus Cristo e a vestidura de vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Mas para isso acontecer, eu tenho que perdoar aqueles que estão à minha volta. E às vezes eu tenho que perdoar pessoas que até já cá não estão. Perdoar um pai, perdoar uma mãe, perdoar um avô, uma avó. Perdoar um familiar que já faleceu e que nos fez mal. Que nós, quando pensamos nele, ainda pensamos com raiva. Percebe o que eu estou a querer dizer? Irmãos, eu levei muitos anos a conseguir perdoar tudo o que me fizeram quando eu saí da outra denominação. Eu hoje, quando penso em todo esse episódio, eu já não sinto rancor, já não sinto mágoa, já não sinto nada. Muitas vezes até sinto compaixão e misericórdia por aquelas pessoas. Mas profunda mesmo. E alguns não me falam porque pensam que eu estou magoado com eles. Nas costas dos outros eu vejo as minhas. Quem é que está magoado? Eles. Não é bem magoado, estão... Também não é ressentidos, estão... Quando a pessoa fica... Não, o que é que disseste? Comprometidos. Mas há uma palavra que eu ainda gosto mais, que é quando a pessoa está... Não é envergonhada. É comprometido, constrangido, sim, é igual. Mas por exemplo, quando eu estou arrependido, mas é outra palavra que eu queria. E não consigo manifestar esse arrependimento para a pessoa. Seja porque tenho medo do confronto, seja porque tenho medo de voltar a falar no assunto. Quer dizer que para essa pessoa esse assunto ainda está frágil. Eu já os perdoei a todos, eu não guardo rancor de ninguém. Eu oro por alguns deles. Há outros que não tenho que orar por eles, mas há pelo menos um que eu oro por ele. Oro para que a vontade de Deus se faça na vida dele. E oro constantemente. Ele tem 74 anos, eu tenho mesmo que orar. Porque eu não lhe quero mal. Às vezes as pessoas quando me ouvem, só aqui um pequeno parênteses, está bem? Quando me ouvem falar contra os apóstolos, contra os falsos apóstolos, contra isso, eu não estou a falar especificamente de um. Eu não estou a falar do pastor Tadeu, eu não estou a falar do Zé dos Anzóis, não estou a falar do Estevão Hernandes, estou a falar de todos. De todos. Os que vivem esta mentira. Percebem? Não estou a falar especificamente quando as igrejas que não pregam a verdade. Não estou a falar só da Maná, estou a falar da Iurde. Estou a falar de outras, muitas que eu poderia mencionar. Mas mesmo muitas.
provavelmente cerca de 80% das igrejas hoje em dia em Portugal e no Brasil estão fora da verdade da palavra de Deus. Desculpem esta frontalidade. Por isso, às vezes as pessoas pensam, lá está ele a falar deste ou daquilo. Não. Eu estou a falar no geral. Nem sequer foco na pessoa. Percebem? Eu oro por ele. Eu peço a Deus compaixão e misericórdia por ele. Quem me dera a mim ouvir um dia que ele se arrependeu e pediu perdão à igreja. Isso era um sonho. Você voltava para lá. Não ia mudar nada. Ele continuava lá, na vidinha dele, e eu continuava na minha vidinha. Estão a perceber? Mas os frutos do arrependimento é que iriam definir se poderia haver um novo contacto ou algum relacionamento de amizade entre pastores. Mas isso é entre Deus e eles, e eu e vocês, e acabou. Percebe o que eu quero dizer? Mas focando no perdão. Perdão é vida. E se eu não perdoar, eu não estou a viver a vida de Deus. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Para eu viver essa vida com abundância, eu não posso permitir que o ladrão roube, mate e destrua. E o ladrão é perito a pôr ideias na nossa cabeça. Ouça uma coisa, o diabo não põe nada no nosso coração, viu? O diabo o que põe é aqui, na nossa mente. Por isso é que se costuma dizer, mente é um campo de batalha. E em Espanha diz, mente vazia ou desocupada, oficina do diabo. Isto quer dizer que quando o diabo põe ideias malucas na nossa cabeça, o coração do homem que é enganoso é que as vai buscar e as faz descer. E quando elas descem, sabe o que acontece? Nós ficamos envenenados. O problema não está em você mexer na cola contacto. Quem é que já mexeu em cola contacto? Aquela amarelada que parece ranho. E que cheira, tem aquele cheiro nauseabundo. E quando eu era miúdo, e todos os miúdos, sem exceção, gostavam daquele cheiro até ficarmos grogues, não é? Zonzos. E íamos para casa a falar com o nariz entupido. Eu não sabia ali a cabeça à roda. Imagine pessoas que trabalham com diluentes e com estes cheiros o dia inteiro. Eu conheci um irmão, que era o irmão Zé, da igreja onde eu estive. Ele era pintor de profissão. O homem parecia sempre assim um bocadinho alcoolizado, mas não era de beber vinho, era mesmo do diluente. Aqueles cheiros, como estamos a falar de há 30 anos, quem é que punha máscaras? Quem é que punha luvas? Não é? Para além das unhas terem sempre tinta, e ele era um bom assistente, ele era um bom servo de Deus. Ele parecia sempre assim um bocadinho aluado, mas era o diluente. Quando ele estava de férias, notava-se a diferença. Estava longe daquela influência. E o que é isto que eu quero dizer a vocês? O problema não está em mexer no diluente ou na cola contacto. O problema está em inalá-lo. E inalar cada vez mais. E é isso que nos vai envenenar. O problema não está no diabo pôr os pensamentos na nossa cabeça. Todos nós temos pensamentos maus durante o dia. Todos, sem exceção. Sem exceção. Ou porque pensamos mal do colega, ou do chefe, ou do marido, ou da esposa, ou do pai, ou da mãe, ou do cão, do vizinho de cima que sacou dos tapetes para cima da roupa lavada, do fulano que estacionou mesmo encostadinho à porta do carro, de maneira que você, nem que você andasse no intervalo da chuva, você conseguia tirar o carro. Pensamos mal daquele que vai à frente e trava de repente. Pensamos mal da senhora que está à nossa frente no supermercado a falar a altos berros. Pensamos mal de muita coisa. E às vezes até durante a semana pensamos mal de coisas que se passaram no domingo na igreja. Eu não gostei muito da maneira como aquela pessoa olhou para mim. Sabe que aquela pessoa tem alguma coisa contra mim? E você depois, se um dia vier a saber, olhou, pensou, aquela pessoa ficou a olhar para si e pensou, que t-shirt tão bonita, gostava de ter uma t-shirt igual. Não tem mal nenhum. Acontece. Acontece. Mas porquê é que por vezes nós deixamos o pensamento
descer ao nosso coração? Porque nos enredamos nisso. Porque nos enredamos nisso e não na palavra de Deus. A palavra de Deus desembaraça. E o pensamento maquinoso, como diz a Bíblia em Provérbios, embaraça. Faz-nos ficar atados, faz-nos ficar presos. E a palavra de Deus desembaraça. É uma tesoura que corta os laços do inimigo. Vamos pôr isto no versículo certo. A unção despedaça o jugo, a palavra despedaça a mentira, o engano e o pensamento maquinoso. Quem é que me está a entender? Então, voltando aqui, o Senhor está a dizer para nós nos agarrarmos à palavra e aos mandamentos. E depois diz, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não é impressionante? Aumentarão os teus dias, quer dizer, dá-nos vida. Lá está outra vez. A vida a ser mencionada. E te acrescentarão anos de vida e paz. Vida com paz. A paz, esta paz é a shalom, não é paz só de, não há guerra. Não, é ampla suficiência em todas as coisas. Porquê que é este gesto? Porque é desde o nascer do sol até ao pôr do sol. Ampla suficiência em todas as coisas. É esta paz. É uma paz completa. A minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. E a paz de Jesus, que é esta paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele tinha a paz com ele e ele trocou. Ele ficou com o nosso castigo. Ele ficou com os nossos pecados e nos deu a sua paz. E essa paz faz toda a diferença, igreja. Anos de vida e paz, que é paz shalom, paz completa em todas as áreas. Não te desamparem a bondade e a fidelidade. A Bíblia diz benignidade, é a mesma coisa, bondade e fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Para eu ser bom e ser fiel, eu não posso andar com mágoas no coração. Irmãos, eu havia uma história que a Fatinha contava, que era a minha professora de escola dominical, que era muito gira, era assim. Havia um menino que o pai era bineiro, trabalhava numa mina de carvão. E de vez em quando trazia uns sacos daquela ulha que sobrava, duas pedrinhas para eles, são pedras mais pequenas, para nós é o ideal para os churrascos e não sei o quê, não é? Trazia para fazer comida em casa, para pôr no fogo, não é? Isto é uma história passada no tempo, não havia eletricidade, não havia assim muita coisa. Ou se havia muita casa ainda que não tinha. Daí as minas de carvão. E então, numa zona do quintal da casa, estava lá um monte de carvão, de pedaços de carvão, pedras de carvão. E havia uma senhora em frente que todos os dias lavava lençóis branquinhos. E aquele miúdo um dia pensou, olha que aquilo está mesmo... sabe, é quando você lava o carro, os pombos falam todos uns com os outros por telefone, olha, está aqui um lavadinho. Aqui da rua de Santo Eloy, 53, está aqui um lavadinho. Vá, avisa aí o pessoal todo. Vêm todos. E os que vêm com diarreia ainda vêm mais depressa. É verdade ou mentira? A gente lava o carro e há sempre um. O miúdo pensou a mesma coisa. Olha aqui uma boa tela para eu. E começou a tirar pedras de carvão. E atirou. O lençol ficou todo sujo. A senhora ficou toda zangada. E quando lhe disse, porquê é que fizeste isso? Ele, não fui eu. Foste. Como é que você sabe? Porque as tuas mãos estão sujas de carvão. Quando eu atiro pedras, quando eu guardo rancor, quando eu acuso, as minhas mãos também ficam sujas. E a Fatinha contava esta história, eu na altura não percebia assim muito bem. O que é que o carvão e o miúdo e eu dizia que era a velha que lavava os lençóis. A velha, o miúdo e o carvão, o que é que isto tem a ver? Mas tem tudo a ver. Ora, aqui diz assim, para eu não desampararem a bondade e a fidelidade. Ora, para eu ser bom e ser fiel, eu não posso ter as mãos sujas. Porque onde eu vou pôr a minha mão, vai ficar sujo. Mas eu estou a servir a Deus. O serviço vai ficar manchado. Porque eu estou zangado, porque eu estou magoado, porque eu estou ofendido, porque eu estou com
raiz de amargura no coração. Irmãos, a raiz da amargura é uma coisa terrível. Porque vai produzir cardos, espinhos, vai ocupar o lugar da colheita. E o fruto que poderia vir daí, deixa de vir. Porquê? Porque fica ocupado com aquelas ervas daninhas. A raiz da amargura chega a ir tão fundo e transforma-se quase num eucalipto, quer dizer, seca tudo o que está à volta. A pessoa, de repente, quando fala com um irmão, com um amigo, com um colega, com um familiar, e essa pessoa diz qualquer coisa, sem maldade, sem intenção, a pessoa começa a ver segundas intenções em tudo o que as pessoas dizem. Tal não é a mágoa e a raiz da amargura que está dentro do coração. Vocês estão a entender isto? Isto é muito importante entendermos. Por isso, Deus está-nos aqui a dizer que não te desamparem nunca a bondade. Ser bom. Não vejas segundas intenções naquilo que as pessoas falam contigo ou que fazem. Às vezes podem fazer por mal, mas temos que fazer como Jesus. Não temos que relevar. Não é? Porque também são seres humanos e às vezes estão a agir já com a cabeça feita em água. Satanás é perito em nos massacrar. Estás a ver? Estás a ver o que é que ele disse? Ouviste? Ou ouviste o outro? Ele está por ele, não está por ti. Estão todos contra ti. Tu estás isolado. Só tu estás certo. O batalhão são 80. São todos a marchar ao mesmo nível. Só ele é que está fora. Não é? E a mãe dizia assim, o meu filho é o único que está certo. Versículo 4. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Ora, nós até nem devemos procurar muito que os homens tenham um bom entendimento de nós, mas de Deus sim. Acharás graça. Ora, quando eu era miúdo havia um hino da Assembleia de Deus que era: ora, o Rei tem graça e majestade. E eu, como miúdo, o que é que eu entendia da palavra graça? Achava que Deus era um Deus divertido. Ora, tem graça e majestade. Dizer, é incrível. Ele é bem disposto e é majestade, porque é rei. Hoje eu compreendo que não tem a ver com isso. E ora, por que é que eu estou a dizer isto? Muitas das vezes nós entendemos as coisas com o entendimento de criança. Eu estou a falar a nível espiritual. Quando deveríamos já de entender com o entendimento de adulto. Por isso é que, quando nós começamos a aprofundar a graça e a aprofundar o conhecimento da palavra de Deus, claro que houve assim momentos mais difíceis e complicados em cada um de nós. Porquê? Porque se calhar o alimento que ainda estávamos a ter ainda era para criança. E eu de vez em quando, não sei quanto a vocês, mas eu de vez em quando, ainda hoje como choca-pico ao jantar. Mas não como todos os dias choca-pico ao jantar. Nem sequer ao pequeno almoço. Estão a entender? Então, isto quer dizer o quê? Quer dizer que precisamos começar a entender as coisas com o entendimento de adulto. Com o entendimento de verdade. Acharás graça, favor. Ainda que eu não mereça, ainda que o meu passado diga o contrário, eu terei graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens por causa de eu ser bom e fiel. Por ter a palavra dentro do meu coração. São coisas básicas que nós precisamos de manter na nossa vida. Quem é que me está a entender? Confia no Senhor de todo o teu coração. Olha que isto aqui, vocês deviam mesmo guardar isto. Isto é muito, muito poderoso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribar. Sabe o que é estribar? Tem a ver com os cavalos. Quando os cavalos começam a fazer coices e a não querer obedecer, a não querer ter a sela no dorso, ou a ter, como é que se chama? Aquilo que... Hã? Não, aquilo... Isso, não o cabresto, é o freio, exatamente, ter os freios na boca, porque eles têm aqui, não é? A pessoa puxa e eles sabem que tem que ir para ali.
Quando eles começam a sentir isso, principalmente os mais selvagens, começam a estribar, começam a dar pinotes. Então o que Deus está aqui a dizer é: não dês pinotes, não te estribes, não te percas, não te desorientes, não é? No teu próprio entendimento. Ou seja, eu posso ter muita experiência de vida, posso saber tudo, mas não sei tudo. E eu falo por mim. Ainda hoje eu aprendo muito da vida e da palavra, então eu nem vos digo, eu estou sempre a aprender. E cuidado com aquele que acha que já sabe tudo, porque então já está derrotado. A sabedoria de Deus, que é de Deus, é infindável, quanto mais. E é essa que nós devemos de buscar, não tanto a dos homens. Então, primeiro, confiar no Senhor. Ora, para eu confiar no Senhor, quer dizer que eu não tenho que andar tão preocupado com o que é que os outros pensam de mim, ou andar tão preocupado com as circunstâncias. Eu tenho que entregar tudo. Confiar nele mesmo, de todo o coração. E não achar que eu sei mais do que Deus. Não, eu vou fazer assim porque eu é que sei. Amados, busca Deus. Olha, eu costumo dizer, esta semana perguntaram-me assim: então e o que é que tu vais fazer? E eu disse, mediante uma certa circunstância, eu disse: o que é que eu vou fazer? Se Deus não me disser nada, eu, agora que é verão, vou voar. Agora que é inverno, agora que é verão, vou voar para sul. E no inverno vou voar para norte. Que é o que os pássaros fazem. Alguém diz ao passarinho que ele sabe para onde é que tem que ir. Ele sabe para onde é que tem que ir. Ele sabe. Vocês vão ver, quando chegarem o outono, se eles não começam a ir fazer aquelas rondas em grupo, que é para depois voarem para sul. Que é para estar nas zonas quentes. Depois, quando lá começa a vir o inverno, aí começam a fazê-los a mesma coisa para vir para cá. Porque sabem que cá é o verão. Ou seja, procurar sempre o melhor tempo. Se Deus não me disser nada sobre o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo de agir, eu vou agir com normalidade. Uma coisa que eu quero dizer a vocês e que é muito importante todos nós entendermos. Quando nós estamos num processo de perdoar alguém ou de limpar o nosso coração, nós não podemos reagir. Não é reagir... a pessoa está a dizer então que eu não posso reagir no sentido de vou ficar quieto, vou procrastinar, vou me acomodar. Não é isso. É reagir à circunstância que provocou a mágoa. Porque se eu reagir, toda a ação tem uma reação e toda a reação tem uma consequência. Então o que é que eu devo fazer? A primeira coisa que eu devo fazer é pedir perdão a Deus. E, logo que possível, pedir perdão à pessoa. Se foi ela que me magoou a mim, eu tenho que pedir perdão a Deus por ter permitido que a mágoa subisse ao meu coração. E a seguir, libertar perdão diante de Deus para essa pessoa. Libertar perdão quer dizer, eu tomo uma decisão de perdoar e peço a Deus ajuda para me ajudar na graça a viver esse perdão. Porque se calhar eu vou ter que ver essa pessoa mais vezes, se calhar eu vou ter que lidar com essa pessoa mais vezes. Ou mesmo que nunca mais a veja, mesmo que nunca mais lide com ela, eu tenho que pedir a Deus ajuda para, em graça e na graça de Deus, eu poder agir nesse perdão. Qual é o primeiro sintoma? Não falar mal. Qual é o segundo sintoma? Não estar sempre a falar no mesmo assunto. Qual é o terceiro sintoma? Evitar falar na parte pior da circunstância. Porque isso demonstra, se falamos naquilo que mais nos magoou, então isso mostra que nós não conseguimos perdoar. Então se eu confio em Deus, eu sei que Ele vai fazer o melhor por mim e por estas pessoas. Mas primeiro eu tenho que rescindir a minha posição e deixar Deus ser Deus na vida deles também. O que é que isso quer dizer, rescindir a minha posição? Eu desisto de reagir, eu desisto de me vingar, eu desisto de agir magoado. Eu assumo diante de Deus: Senhor, eu estou magoado, eu não vou agir, eu não posso agir, por isso, Senhor, entregue-te esta pessoa, estas pessoas, estas circunstâncias nas tuas mãos. Tem compaixão e misericórdia de mim e deles também. Vocês estão a entender? Depois,
reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu quero investir aqui uns 5, 10 minutos. Quando nós somos confrontados com uma mágoa, é porque nós também preparamos o caminho para que ela surgisse. Ou oramos menos, ou lemos menos a palavra, ou estamos um bocadinho mais distraídos com o mundo e com as circunstâncias, ou estamos mais ocupados com coisas que nos tiram aquilo que é, a nossa comunhão com Deus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, ainda que nos magoem, a gente consegue passar por cima disso. Porquê? Porque estamos cheios da unção de Deus. E a unção despedaça o jugo. O jugo vem o jugo, vem a opressão, vem a perturbação, vem a depressão, e a gente limpa isso em 3 tempos. Com 1 hino ou 2 de adoração, com um bocadinho de oração, no dia a seguir já acordamos novos. Mas quando nós nos afastamos um bocadinho daquilo que é a nossa comunhão com Deus, quando vem a circunstância, temos tendência a agir na carne. Porquê? Porque o Espírito não está tão forte. Então, porquê é que aqui Deus está aqui a dizer? Reconhece-o em todos os teus caminhos. Para eu reconhecer Deus, tenho que ter comunhão com Ele. E eu não posso agir na carne. Por isso Ele diz, se eu reconhecer, Ele endireitará as tuas veredas. Então, os meus caminhos já não vão ser caminhos de reação, magoado, não, ofendido, ou seja o que for. Vocês estão a entender? É importante nós percebermos isto. Deus endireita, Deus resolve, Deus corrige. É verdade tudo isto que eu estou a dizer. É. Mas também é muito importante que nós consigamos perceber que se nós pudermos antecipar o problema e não agir nesse problema, não reagir nesse problema, ainda é melhor. Não se sujam corações, não se magoam, não se dizem coisas. Irmãos, a Bíblia diz, há 3 coisas que depois de atiradas não se podem trazer de volta. A seta atirada, a palavra jogada e a seta atirada, a pedra jogada e a palavra falada. E às vezes nós dizemos coisas que não devíamos ter dito. Às vezes afirmamos coisas que não devemos de afirmar. Até podemos pensá-las. Porquê? Porque o diabo põe os pensamentos aqui. Mas lá porque está aqui, nem sempre quer dizer que tem que sair pela boca. Por isso a Bíblia diz, a boca fala do que está cheio e não a mente. Mas porquê é que por vezes fazemos a ligação direta? Porque estamos com raiva. Porque estamos com rancor. Estamos inclusivamente com ódio. Estamos ofendidos, magoados. E então temos tendência a reagir. E se nós pudermos, não somos perfeitos, eu não estou a pedir nada que seja impossível. Eu não estou a sugerir a vocês nada que seja impossível. É difícil? Isso eu garanto, é muito difícil. Mas com a ajuda de Deus, a gente chega lá. Quantas vezes somos confrontados com bocas, com piadas, com tretas, e sabe como é que a gente vence? É não entrar no jogo. É não entrar no jogo. Percebem o que eu estou a querer dizer? Agora veja, não seja sábio aos teus próprios olhos. Nós, quando estamos magoados, achamos que somos os únicos que sabemos. É verdade. Você não sabe o que é que eu passei. É das frases que eu mais ouço quando eu digo assim, você tem que perdoar essa pessoa. Você não sabe o que é que eu passei. O pastor não sabe. Você é muito novo, você não percebe nada disto. Eu não levo a mal que me digam isto porque eu sou novo, graças a Deus. Aliás, para o ano eu vou fazer 42 outra vez. Eu decidi, Bruno, a partir de agora começa. É? Também? Então, amém, estamos juntos. Eu não me importo com isso. Porquê? Porque eu percebo, há pessoas que são muito mais experientes e eu estou rodeado de pessoas muito mais experientes do que eu. E isso faz com que eu entenda quando as pessoas me dizem, você não sabe, você não passou. Eu é que passei por isso. Eu é que sei o que é que me disseram. Eu também sei o que é que me disseram. Eu também sei o que é que me fizeram. Eu sei o que é que levou, o tempo que levou. E as enfermidades que eu tive. Porque se eu... É como o veneno. É como eu disse. Imagine, você... Todos os dias... Não é?
vai ali ao Tejo, pesca uma tainha, ou um robalo, ou uma dourada, e é o seu almoço. Todos os dias, o António já está a olhar para mim. Todos os dias. Não é? Durante um ano, ou 2, ou 3. Sabe o que vai acontecer? Um dia você vai ao médico, faz análise e ele diz assim: oh, amigo, você está em vias de ficar envenenado por chumbo. Por excesso de chumbo. Para já porque o rio está contaminado. Segundo, porque comer muito peixe faz-nos ficar contaminados com metais pesados. Então a gente deve dosear as coisas. No perdão é a mesma coisa. Eu vou ficar, lentamente vou ficando envenenado. E por isso as palavras que saem da minha boca já saem envenenadas. A tolerância para os outros é zero. E de repente eu já não sei o que é o verdadeiro amor de Deus. Então o que é que eu transformo? Transformo o amor de Deus numa coisa parecida com ninguém me compreende, ninguém sabe o que eu estou a passar, a vitimização. E isto não é uma crítica, é um facto. Estão todos contra mim, quando não é nada disso. Igreja, não é nada disso mesmo. É que nem de longe, nem de perto. Percebem o que eu estou a dizer? Portanto, não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Teme ao Senhor. Até nisto eu devia temer ao Senhor. O temer ao Senhor é eu tenho que ter prazer e não andar nestes caminhos. Ele diz que nos endireita as veredas, endireita os caminhos. Mas eu preciso não ser sábio aos meus próprios olhos. Agora veja o versículo-chave, que é aqui que eu quero chegar. Porque isso será, versículo 8, porque isso será saúde para o teu âmago, o teu interior. Será medula para o teu umbigo, é o que diz a versão de João Ferreira de Almeida. É a mesma coisa. Medula para os teus ossos. Remédio para o teu umbigo. Porquê que é o remédio? Sabe porquê que é a história do remédio para o teu umbigo? Hoje em dia há técnicas para sarar rapidamente o umbigo do bebê quando ele nasce. Mas naquele tempo não. E geralmente infectava. E era uma chatice muito grande. Por isso é que ainda hoje vemos, da minha geração, muitos têm um umbigo para fora. E estamos a falar de há 30 anos. Agora imagina há 60. Estão a perceber? Porque é o remédio para o teu umbigo. Quando nós estamos na barriga da mãe, como é que nós somos alimentados? Pelo umbigo. Por isso, a outra versão, põe lá a nossa versão. A saúde para o teu âmago, para o teu interior, para as nossas entranhas, para o nosso espírito. Saúde. Isto chama-se cura interior. E medula para os teus ossos. Para não sermos fracos, nem frágeis no nosso dia a dia. Vocês estão a entender? Sabe porquê que está ali mencionada a medula para os ossos? Imagina uma pessoa que seja frágil de ossos. É uma pessoa débil. Mas quando nós somos fortes de ossos, aguentamos tudo. Vamos ao chão, tropeçamos nas escadas e veio o cão e atropela-nos e a gente dá uma pirueta no ar e ficamos de pé na mesma. E jogamos à bola e é caneladas, é isto e nada à parte. Porquê? Agora imagine isto no dia a dia, na nossa vida. Colegas no trabalho que estão sempre com as piadinhas, com as boquinhas, porque somos cristãos, ou porque somos do Sporting, ou do Benfica, ou porque somos mais gordinhos, ou mais magrinhos. Qualquer coisa que vai malhando, vai malhando, vai malhando, vai malhando. E um dia estilhaça. Porque ficamos magoados. Mas se os nossos ossos forem fortes, pode malhar à vontade, nada acontece. É isto que eu quero que vocês entendam. Saúde para o teu âmago, remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. E agora vamos num instantinho ao Salmo 103, um bocadinho atrás. Salmo 103, fica logo a seguir ao Salmo 102. E antes do Salmo 104.
E diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, ou seja, gratidão. Gratidão. Um dos grandes problemas do crente e pelo qual o crente com frequência fica ofendido e magoado é porque não é suficientemente grato. Se eu fosse suficientemente grato a Deus pelo que Ele fez por mim, eu não deixava que pequenas raposinhas, pequenas arestas, pequenas ervinhas estragassem a obra que Deus fez, está a fazer em mim. Vocês entendem isto? Por exemplo, quando nós somos verdadeiramente gratos, rios de água viva brotam do nosso ser. Mas quando nós não... Lá está a graça, não é? Quando não entendemos isto, então não só rejeitamos, como até achamos que era uma obrigação. Não, a obrigação de Deus, de Jesus era essa. Foi por isso que Deus o enviou à Terra. Não, Deus me ama, então, e porque que Ele não havia de fazer o que fez? Nós não compreendemos a tremenda grandeza do que Jesus fez por nós. Que, tendo livre-arbítrio e livre vontade, negou-se a Ele mesmo, por amor a todos quantos crerem nele. Por amor a todos quantos crerem nele. Se entregou por nós na cruz do Calvário, passou por coisas ao qual Ele não foi feito para passar, porque Ele é Filho de Deus, Ele é a Palavra, Ele é Deus. Mas Ele rejeitou tudo o que Ele era, para que através dessa rejeição nós pudéssemos ser aceites, chamados de filhos, idóneos, dignos. Isto é tremendo. Então, temos que ser tão mais gratos e bem dizer ao Senhor. Se a minha boca estivesse sempre pronta para bem dizer ao Senhor, eu não tenho tempo para dizer mal de ninguém. Se o meu coração estiver cheio de gratidão, eu não tenho razão para andar magoado. Mas é que o pastor falou mal, o pastor não passou por mim e não me cumprimentou. Epá, deixa eu estar. Irmãos, uma vez, vocês depois podem procurar, hoje em dia temos tantos mecanismos na internet, procura a história do Smith Wigglesworth, considerado o apóstolo da fé. Apóstolo porquê? Por ser pioneiro. Século XIX, numa era em que as igrejas eram muito religiosas, os pastores, para serem ordenados, tinham que enfiar um garfo pela garganta abaixo. Andavam sempre assim. E não havia riso, não havia nada. Aquilo parecia mesmo a igreja tradicional, só que evangélica. Este homem, que era um abusador da mulher, um canalizador de mãos brutas, um brutamontes, que não sabia ler nem escrever, um dia converteu-se a Jesus Cristo. E converteu-se de tal maneira que a vida dele mudou. E ele chorava por não saber ler a Bíblia. Então começou a forçar e aprendeu a ler a Bíblia. E ao fim de uns tempos começou a pregar a palavra de Deus e Deus começou a fazer coisas extraordinárias através dele. E este homem um dia foi convidado para ir pregar à África do Sul, à igreja de um homem chamado David Duplantis, que já faleceu, já os dois faleceram, já estão os dois com Jesus. E então era uma igreja muito grande e ele estava num hotel a cerca de 8 km da igreja. E havia um irmão designado para o ir buscar de carro. Isto nos anos 40, 50. Havia um irmão designado para o ir buscar de carro. E eu penso que a reunião seria, sei lá, vamos imaginar às 11 da manhã ou às 10 da manhã. E a igreja abria às 8. E esse pastor David Duplantis já lá estava. E passado um bocado,
Vocês podem procurar esta história, que esta história é mesmo verdadeira. Estava tudo a ser preparado na igreja para limpar, a arejar, a preparar, a acender as coisas, ligar as coisas, não sei o quê. E de repente, ele ouve assim umas pessoas na sala, na entrada da igreja, a baterem palmas. E depois de repente parou tudo. A porta do gabinete dele é aberta assim à bruta, assim, BAM! E este Smith Wigglesworth entra dentro do gabinete, chega-se ao pé dele, agarra-o pelos colarinhos, encosta-o à parede do gabinete e diz-lhe assim: assim diz o Senhor. E teve 33 ou 32 minutos a profetizar, a falar a palavra que Deus tinha dado para ele, diretamente ali. Porque eu fiz e eu levantei-te para isto e tu vais fazer isto, vais seguir, não sei o quê, 30 e tal minutos ali. E depois de falar o que Deus lhe tinha posto para ele falar, ele largou os colarinhos, ajeitou-lhe a camisa e a gravata, puxou-lhe o casaco, virou as costas e foi-se embora. Foi para o hotel, esperar que o irmão o fosse buscar. Verdade! O irmão foi buscá-lo e ele cumprimentou o irmão, foram no carro, chegaram à igreja e ele, quando chegou à igreja, as pessoas olharam para ele e não disseram nada. Porque ele, quando entrou esbaforido. Ele foi a pé, ele fez os 8 km a pé. Ele entrou esbaforido, não falou a ninguém. As pessoas baterem palmas por verem-no e cumprimentaram e ele não falou a ninguém. Então ele chegou e começou a cumprimentar as pessoas. As pessoas estavam a pensar, este homem é louco. Esteve aqui há 1 hora, nem tanto, há meia hora, 40 minutos, não falou a ninguém. Parecia um louco. E agora está-nos a falar. E chegou à porta do gabinete do pastor, bateu à porta, o pastor disse, entre, e ele entrou. E ele até ficou assim, tipo, até pôs logo, ele a contar a história, diz que eu pus logo a mão ao pé do pescoço. E ele disse, posso-me sentar? Pode, faz favor, quero beber uma água e tal. E ele diz assim, sabe, o Senhor tinha-me dado aquela mensagem para eu lhe dar e eu decidi vir logo dar o recado de Deus para si. Eu podia ter esperado que o irmão me fosse buscar, esperava aquele tempo todo, mas provavelmente entre o cumprimentar dos irmãos e as pessoas falarem comigo, iria adulterar aquilo que Deus queria que eu lhe dissesse. Eu já não lhe iria dizer ipsis verbis e provavelmente não ia colocar o mesmo espírito com que o Senhor falou. Então, o que é que isto nos mostra? Não quer dizer que eu, ou o pastor Zé António, ou o pastor João Carvalho, ou o pastor Chaves, ou a pastora Ninja, ou seja quem for, que a gente entre na sala e passe e não cumprimente, não é porque a gente não gosta de vocês. Às vezes até estou em silêncio e não falo mesmo com ninguém. Eu quero chegar ao palco e quero entregar o que Deus tem para falar. Porque eu já sei que se eu for falar com alguém, se eu for cumprimentar, a pessoa vai falar comigo, eu preciso de oração, eu preciso disto, pastor, eu preciso falar consigo. Eu sei, e não é por mal, mas vai provavelmente adulterar aquilo que eu vou ministrar. Acontece sempre, não, e é por isso que vocês não podem levar a mal. Se alguma vez eu passar por vocês e não vos cumprimentar. Não estou a justificar, estou a avisar, é um alerta. Então não deixes que pequenas raposinhas, pequenas ervinhas daninhas venham estragar a obra que Deus está a fazer dentro de si e que você está a fazer na obra. Porque nós somos obra na obra. E vivemos na graça sobre graça. Temos que entender isto. Amém? Depois diz assim, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. As duas coisas estão relacionadas. Aplica-se a mesma coisa quando nós perdoamos os outros. Só que na vez de, eu estou a dar vida às outras pessoas. Não, você está a dar vida a si mesmo. Ou melhor, está a permitir que a vida de Deus volte a entrar na sua vida. A palavra perdoa ou perdoar, salak, do hebraico,
significa desculpar, poupar alguém, aliviar alguém da carga das suas ofensas. Não é bom perceber isto? Quer dizer que quando você perdoa a outra pessoa, você alivia-se a si da carga que estava a transportar. Por isso Jesus diz assim: todos aqueles que estão cansados e oprimidos, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Ele vai ministrar perdão e compaixão e misericórdia ao nosso coração. É das primeiras coisas que Deus faz. Às vezes as pessoas recebem Jesus e começam a chorar. Entregam a vida a Jesus e começam a chorar. Porquê? É a emoção. Não, sentem o perdão de Deus. Sentem Deus a aliviar o peso. E a primeira grande coisa que acontece geralmente é eles vão e reconciliam-se com as pessoas com quem estavam magoados. Ou têm vontade de o fazer. Isso é uma prova do novo nascimento. Manter ódios, manter rancores, manter raivas não é nascer de novo. Quem é que me está a entender? Portanto, versículo 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em bondade ou benignidade. Versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Isto mostra-nos o quê? Que Deus faz isto para connosco. Então porquê que nós não devemos de fazer algo similar com aqueles que estão ao nosso redor? Mas vão-me ferir. Oh irmãos, então junte-se à equipa, junte-se aqui. Não é? Junte-se aqui ao grupo. Às vezes as pessoas dizem-me assim: vais receber essa pessoa outra vez na igreja? Vou. Mas vai-te magoar outra vez. E então? Eu, quando estiver diante de Jesus, eu não quero que Ele me diga que eu não dei as oportunidades que eu tinha que dar, que era suposto eu dar. Porque quando Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar? Ele já sabia. A pergunta tinha um objetivo. Até 7. E para Pedro, 7 vezes, perdoar 7 vezes já era muito. Lá na cabeça dele, ele já tinha feito as contas. Eu já perdoei a minha sogra 6 vezes. Perdoo-lhe agora mais esta e coisa. E ponho-lhe as malas e a cadela à porta. No caso de Pedro era mais as malas e o peixe. Mas o que é certo é que Jesus lhe disse: olha Pedro, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Eu se estivesse no lugar de Pedro, tinha ficado tão desanimado. 490 e 400. Hoje você diz assim: é um número pequeno. Mas pense na mentalidade deles da altura. 490 vezes devia ser muito. Aquela cabeça a pensar: nem numa vida vou esgotar essas vezes todas. Por isso é que nós hoje resumimos a frase em perdoar sempre. Perdoar sempre. Perdoar. E não guarde rancor. Não guarde rancor. Irmãos, não podemos viver assim. Começamos a ficar doentes, sim. Porquê? Porque vem de dentro para fora. Provérbios 3 diz que será remédio para o teu umbigo, saúde para o teu âmago. Ok? Depois vêm as insónias, depois vêm as dores no corpo, vem o desequilíbrio mental. Não é por acaso que a Bíblia diz que Deus nos deu uma mente sã. E Paulo, mais à frente, em Coríntios, diz: e temos a mente de Cristo. Imagine como é que as pessoas não andavam na altura, quanto mais hoje, atormentadas por causa da falta de perdão, da raiz da amargura, da erva daninha. E eu digo-vos, igreja, eu sei o que é que estou a falar, eu trabalho no hospital. Se há coisa que nós temos mesmo muito que dar graças a Deus e sermos mesmo muito gratos, é pelo equilíbrio mental e por termos uma mente sã. Porque há muita gente, nomeadamente dentro da casa de Deus, no geral, com doenças mentais não diagnosticadas, provocadas por estarem atormentados por não perdoar, ou por não serem perdoados, ou porque não resolveram coisas com pais falecidos, ou irmãos falecidos, ou seja o que for. E pensam que nunca vão conseguir resolver. Então já faleceu, como é que eu vou resolver? É para isso que o Senhor nos deu o Pai dos céus. É por isso que Ele próprio se apresenta como Pai.
para nos ajudar a resolver as coisas que nós não conseguimos resolver. Mas para isso temos que confiar nele. Para ele endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos. Quem é que me está a entender? Vamos orar? Há dúvidas sobre este assunto? Não? Não é fácil perdoar. Eu sei que não é. Eu sei que não é. Eu sou o primeiro a dizê-lo e sou o primeiro a assumi-lo. E pedir perdão ainda mais. E nem sequer mencionei muito isso hoje. Pedir perdão a alguém, para uma pessoa que não consegue, por exemplo, imagina uma pessoa que não consegue dizer à esposa que a ama. Não é? Quando a esposa lhe diz: "Oh, seu cachorro, me diz que me ama." E ele vai e diz: "Oh, tu sabes." Ou às vezes ladra, como diz o meu irmão, exatamente. Se é cachorro, sou cachorrão. Imagine dizer: "Perdoa-me. Eu falhei. Eu errei." Porque os dois são as duas pontas de um círculo chamado amor. As duas pontas que se unem, não é? Não é verdade? Impressionante. O amor e o perdão. O amor é tudo e é infinito. Se eu não consigo dizer eu te amo, eu vou ter muitas dificuldades em dizer perdoa-me. Por isso é que Deus trabalha tanto no nosso coração com relação ao amor. E é importante você entender que isto está dentro do pacote chamado graça. Se eu não sou grato, se eu não entendo o que Deus fez por mim, eu não consigo amar. Se eu não consigo amar, eu também não consigo perdoar. E olhe que os frutos da falta de perdão são horríveis. Apressadamente a tua cura brotará. Isaías 58. Os teus olhos serão como a alva, serão como o meio-dia. Ou seja, quer dizer que estamos na escuridão, estamos cegos. Ficamos cegos. E depois, quem é que nos livra dessa cegueira espiritual? Só Deus. E digo, é preciso, muitas das vezes, Deus quebrantar o nosso coração, rachá-lo de alto a baixo, ok? E fazer como o oleiro faz, que é, depois de rachar e de partir aquele vaso, aquele cântaro em pedaços, pôr dentro da água durante muito tempo, para voltar a trabalhar o barro. O oleiro normal não consegue fazer isto, principalmente se for cozido. Mas o grande oleiro consegue. Mas ninguém gosta de ser rachado, ninguém gosta de ser quebrantado, ninguém gosta de ser posto dentro d'água. Nem depois de voltar à mesa do oleiro, não é? E perceber que fui um cântaro e agora ele quer que eu seja um alguidar. Mas é isso que ele faz. E se nós pudermos evitar isso, então eu tenho que andar em amor e tenho que perdoar. O andar em amor não é só para mim. É também para os outros. E o perdoar não é só para mim. Eu também tenho que perdoar os outros. Amém? Vamos orar. Querido Senhor, graças te damos por mais uma escola bíblica, por mais um tempo na tua presença, por mais um tempo, Senhor, a ouvir a tua palavra. Abre os nossos olhos da mente e do Espírito, Senhor. Faz-nos compreender aquilo que tu tens para cada um de nós. Faz-nos entender, Senhor, que tu nos amas e que tu queres o melhor para nós. E que tu, Senhor, como um Pai, nos tens tomado pela mão, nos tens segurado nas nossas traquinices e nos tens amado, ainda que por vezes a gente não seja totalmente grato àquilo que tu fazes. Faz-nos compreender, Senhor, o teu grande amor,
faz-nos viver nesse amor, caminhar e viver no perdão, para que a nossa vida possa ser transformada. Para que nunca mais sejamos os mesmos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Santo Espírito, eu te peço que materializes esta palavra em semente em cada coração, para que possamos crescer no pleno conhecimento da palavra de Deus e na estatura varonil de Cristo, para podermos ser cada dia mais parecidos com Ele. Em nome de Jesus. Senhor, conduz-nos até casa em paz e segurança, cheios da Tua glória e da Tua unção, e que ao som da nossa voz todas as mentes que estejam à nossa volta estejam abertas, libertas e preparadas para ouvir e entender aquilo que Tu tens para nós, recebendo e tomando posse da Tua palavra, da Tua bênção, do Teu amor, da Tua vida, em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Amém. Glória a Deus. Até domingo.